Agora nós vamos entrar no bloco Você Pergunta e Nós Respondemos. Então, a partir desta hora estaremos atendendo nossos ouvintes. Você pode ligar para nós e fazer a sua pergunta sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã. Aqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosane Barassal. E temos a primeira pergunta. NQI é uma mulher. O céu escureceu ontem. Foi assim quando Jesus morreu? Caiu granizo? É sinal dos fins dos tempos? Nós queremos dizer à nossa irmã que o céu escureceu ontem e nos dá a impressão de que fosse exatamente como aconteceu no dia em que Jesus estava pregado na cruz. Só que, se ontem houve a chuva de granizos, nós não podemos dizer se isso ocorreu no momento em que Jesus estava pregado na cruz, mais ou menos ao meio-dia, quando ele deu o brado, está consumado. Diz o texto bíblico em Mateus 26 e versículo 45, que houve trevas. Então, diz o texto, então chegou junto, diz aqui, que houve trevas da hora terceira, da hora sexta até a hora nona. E isto significa que estas trevas perduraram durante este momento, e quando Jesus deu o brado, então, houve sinais. Vou repetir, Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona, mais ou menos de meio-dia até 3 horas da tarde. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E seguiram-se então sinais que não se deram ontem, durante a tempestade. Diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. De modo que as ocorrências no momento da morte de Jesus foram muito maiores do que a queda de granizo ontem. Foi uma tempestade nunca vista aqui em Santos, me parece. Porém, não chegou a tanto como aconteceu nos dias de Jesus. Houve manifestação da natureza, ocorrências que se tornaram notáveis, levantando o centurião a dizer que nunca tal vimos, e ele então declarou que realmente Jesus era o Filho de Deus. Temos mais uma pergunta, pastor. É o Rubens de Cubatão. Ele pergunta, é normal o crente participar de um casamento na Igreja Católica? Não é normal. Aliás, o casamento, eu me enganei aqui, o casamento é uma instituição divina. Independentemente de qualquer ato religioso, mesmo o casamento no civil, é uma ordem de Deus e
De acordo com Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante, todos nós devemos estar sujeitos às autoridades constituídas. De modo que, em se tratando de uma cerimônia de instituição divina, nós não vemos qualquer problema que um crente esteja presente no casamento na igreja, não participando realmente como testemunha, porque aí ele vai assumir compromissos que são contrários à sua fé, e nem mesmo a Igreja Católica aceitaria. Então, estar presente não há problema. Da mesma maneira que Jesus começou seu milagre numa festa de casamento, de acordo com o registro de João, capítulo 2, versículos 1 em diante. O que é a operação do erro mencionada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, por favor. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Nós queremos dizer que essa expressão, operação do erro, se dará quando o anticristo ascender ao poder. A Igreja de Jesus Cristo, nessa ocasião que se inicia a chamada Grande Tribulação, com a ascensão do anticristo ao poder, que também ele é chamado o iníquo, a igreja sendo arrebatada, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, vai terminar na terra a influência da igreja, que é considerada sal e luz, e a operação do Espírito Santo na humanidade por meio dos cristãos fiéis, porque cada cristão, de acordo com 1 Coríntios 3,16, ele é o templo do Espírito Santo. A igreja se retirando, então o Espírito Santo deixará de atuar, porque se retirará com a igreja. Ora, aí há a manifestação, então, do anticristo. Então, como parte para adicionar insulto e injúria, uma alucinação sobrenatural virá sobre o mundo, de modo a garantir que Satanás seja 100% bem-sucedido em sua conquista. Agora devemos dizer que Satanás será encarnado num homem, que é chamado na Bíblia de anticristo. Todos os homens em toda parte darão as boas-vindas ao anticristo com os braços abertos, e nenhuma única voz se levantará em protesto. Naquele ponto, o diabo alcançará o seu objetivo de governar o mundo e de receber a adoração do homem, trocando assim a adoração que se deve a Deus para a adoração a Ele. Sempre isto foi a sua grande aspiração. E como nos lembramos no capítulo 4 de Mateus, dentre as tentações a que Jesus se submeteu, nós temos a última, quando diz no capítulo 4, versículo 8 em diante de Mateus: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí está o grande anseio do diabo. Foi este anseio que o destronou, quando no céu
ele disse: subirei e farei o meu trono igual ao trono do Altíssimo. Isaías 14, versículos 12 a 14. Ele foi lançado por terra e com a subida da igreja, ele atuará livremente. Considerando também que em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo o chama o Deus deste século, tem cegado a mente dos homens para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então Satanás tem usado todas as estratégias possíveis para colocar Deus de lado e usurpar o seu papel como sendo Deus soberano. E durante o período dos 7 anos da grande tribulação, ele receberá corda suficiente para esse seu objetivo. E com essa liberdade restrita, ele lançará seu ódio contra tudo que Deus criou. E como já é do nosso conhecimento que determinadas sociedades secretas tidas como satânicas, líderes, fundadores de sociedades religiosas secretas, chamam a Deus de mal e chamam a Lúcifer de bom. Quer dizer, trocaram Deus por Lúcifer. Lúcifer, em determinadas seitas esotéricas, é cultuado enquanto Deus é posto de lado, e assim as pessoas manifestam a sua posição contrária a Deus. De modo que a operação do erro é a ascensão ao poder do anticristo durante o tempo que a igreja é arrebatada, e ele vai atuar na terra com aqueles que ficaram, que endureceram seus corações, e ele vai atuar com liberdade na vida dos homens. Pastor, desde que os sacrifícios humanos foram uma abominação ao Senhor, por que Deus disse a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque no Monte Moriá? Gênesis 22, versículo 1 e 3, e Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 e 10. Eu vou ler. Gênesis diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, e eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 12 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Deuteronômio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Bom, aí nós temos 2 versículos da Bíblia que parecem contraditórios. Num, Deuteronômio 18, 9 e 10, Deus determina ao povo que ao entrar na terra não se dessem à prática de sacrificar seus filhos aos deuses pagãos como Moloque. Exigia cultos de crianças que eram torradas, vamos assim, queimadas no fogo. E ao mesmo tempo, em Gênesis 22, 1 e 3, Deus pede que Abraão oferecesse seu filho em holocausto. Então queremos dizer como resposta que Deus estava ensinando a Abraão e a Isaque e a futura geração
a vinda do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, Deus entendia muito bem o que havia de fazer e que ele não deixaria que Abraão sacrificasse o seu filho. Sabemos que a compreensão total deste relato na vida de Abraão foi uma lição de obediência da parte de Abraão e Isaque, mas frequentemente tem sido esquecido que o acontecimento seria um tipo do que Deus faria mais tarde, sendo Isaque apenas um tipo do que Deus faria quando enviasse seu filho para morrer na cruz do Calvário. Nós citamos frequentemente João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este relato de Abraão, no capítulo 22 do livro de Gênesis, era um tipo, uma figura do que Deus faria mais tarde, sendo Isaque apenas o tipo do que Deus faria quando enviasse seu filho para morrer na cruz. E durante o ministério público do Senhor Jesus, conforme relato de João 8,56, Jesus fez uma declaração: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como se eles não foram contemporâneos? Tanto é que os judeus disseram, tu não tens 50 anos. Como é que viste Abraão? Certamente essa ocasião, quando Jesus viu Abraão, foi quando Abraão, pela fé, viu o dia de Cristo, quando ele estava oferecendo seu filho Isaque. E isso é apontado no livro de Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Agora, há um paralelo entre o caso de Gênesis 22, versículo 1 até o final, com a própria vida do Senhor Jesus Cristo. A jornada de 3 dias, durante a qual o coração de Abraão gemia, é comparada ao período de 3 dias e 3 noites, quando Jesus permaneceu no túmulo. O Monte Moriá, lugar do sacrifício, representa o tempo quando Jesus subiu ao Calvário, carregando a própria cruz. A fé de Abraão na esperança da ressurreição se compara com a ressurreição de Cristo. E daí também em figura ele o recobrou. Capítulo 11 do livro de Hebreus, versículo 19. A obediência de Isaque a seu pai Abraão se compara à obediência de Jesus ao Pai. Ele disse em João 15,13, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E aí está, convém salientar que Isaque foi poupado da morte e foi substituído por um cordeiro. Logo, não houve sacrifício humano realizado por Abraão. Com Jesus não houve isso. Jesus se tornou o nosso substituto, conforme diz 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 5, versículos 19 a 22, versículos 19 a 21, aponta o Senhor Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.